Vera Cruz Island é o mais novo resultado da união entre os músicos baianos Jadsa e João Milê Meirelles. Primeiro registro de inéditas do duo em 3 anos, o álbum é a sequência de um par de EPs lançados entre 2020 e 2021. De verve experimental, o disco é uma coleção de canções que misturam sons orgânicos com texturas e sonoridades eletrônicas, sem que haja uma fronteira clara de onde começa um e termina o outro. Essa amálgama ainda é completada por um time único de convidados. Nomes como Bruno Berli, Tuyo, Yara Renault, Rei Lacoste, Ian Cloud e Tori, para citar alguns, que trazem um tempero ainda mais inusitado a essa obra. Hoje, eu, Renan Guerra e Nick Silva conversamos com os artistas sobre este álbum e mais um por trás do disco. Sejam muito bem-vindos, João e Jadsa. Eba, a gente que agradece. Feliz demais. Salve, gente. Feliz de estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, muito feliz de receber vocês aqui. Eu tava muito brisando nesse nome, né? Taxidermia, e tem uma coisa a ver com, sei lá, preservar os mortos e tal, toda essa linguagem, mas ao mesmo tempo eu sinto que vocês trabalham com entidades, com coisas muito vivas, assim, muito presentes, muito do agora. Então, como que é manipular essa coisa entre, sei lá, o que já está morto e o que é pra durar pra sempre, algo assim? Como que vocês veem essas coisas? Eu sinto que é porque o tempo ele vai passando muito rápido, né? E o Taxidermia, como ele começou na pandemia, eu acho que a gente teve um pouco dessa sensação, né? De preservar o que está morto, né? Na pandemia, assim, muitas das coisas que a gente curtia enquanto não pandemia, né? De show, de, sei lá, pessoas, lugares, a gente acabou só tendo memória desse lugar, né? Tipo, enfim, pesquisando por outros meios, assim, ou pesquisando na memória. Então, eu sinto que o Taxidermia, ele veio basicamente para preservar algo que está acontecendo agora e é vivo, né? E não... Eu nunca pensei nessa coisa de preservar o lance morto. Eu acho que a gente tenta meio que reverter o significado da palavra, assim, de certa maneira, fazendo, sabe? Fazendo aqui agora. Acho que tem uma conotação muito de continuar vivo, na verdade, né? De dar vontade de viver, né? Acho que teve um processo desse começo que marcou um pouco essa noção pra gente, mas que permanece, né? Essa ideia de fazer uma música que é pelo encontro, é pela vida, né? Sobre estar vivo, né? É muito sobre isso, assim, né? Quer dizer, isso foi uma constatação que foi chegando, né? Essa ideia do nome se mistura um pouco com a produção do disco Olho de Vidro. Foi na mesma época que a gente bolou, né, essa ideia de fazer algo juntos, né? Nesse processo de pré-produção do Olho de Vidro, a gente já conversava sobre isso, né? Tipo assim, vamos fazer uma parada nós dois só, né? Eletrônico, com a canção, com a voz, né, sem saber muito o que é que isso poderia ser, né? Então, se misturou um pouco, né, já dessa coisa do olho de vidro ser o último detalhe da taxidermia, né? Na técnica da taxidermia, né? E é o detalhe fundamental que dá essa sensação do bicho estar vivo, né? Do bicho taxidermizado estar vivo, né? O olho ali brilhando, né? O olho de vidro, né? E claro, nem o taxidermia e também o olho de vidro não se prendem muito a isso, assim, né? Não tem muito a ver necessariamente com isso. Mas a gente brinca com esses significados também, né? E com essas noções para ir criando, construindo também significados em cima do que a gente vai achando também, né? Vai criando camadas, assim, de significados que eu acho também interessante de deixar aberto também pro público pensar, né? A gente já teve respostas disso, assim, de falar sobre a noção da pele, do molde, né? De moldar uma pele, né? Então isso em referência a moldar o som, nessa questão da eletrônica e tudo mais. Então a gente vai recebendo também feedbacks de pessoas, né? Respostas sobre esse nome, sobre o que é o som, de uma maneira que também surpreende a gente. Acho que isso é muito legal também. Boa. Vocês falaram um pouco do Olho de Vidro, que é o disco da Jadsa. Vocês já haviam trabalhado juntos nesse projeto. E eu queria entender um pouco como que funcionou esse momento de decidir, vamos fazer algo em conjunto, que seja nosso de uma outra maneira, e como que vocês constroem também essas canções para entender, isso aqui vai pro Taxidermia, isso aqui eu vou guardar para outra coisa, isso é da Jadsa. Como que se dividem esses cenários? No processo do Olho de Vidro, a gente chegou no estúdio para poder gravar 21 faixas, né? A gente fez basicamente 21 guias, um pouquinho antes de entrar no estúdio.
E quando a gente chegou no estúdio, a gente tinha... foram 19 faixas, João, que a gente gravou, assim, lá dentro. Eu acho que uns 18 ou 19, que a gente gravou, assim, o que seria o básico da música, né? Voz, guitarra, e algumas a gente chegou a gravar baixo também, né? Porque o Olho de Vidro foi gravado algumas coisas também ao vivo, né? Mas dessas 18 ou 19, 14 entraram no disco, não foi isso, Jadinha? Isso. 14 entraram no disco e essas 5 meio que sobraram, de certa maneira, né? E com voz e guitarra ali bem gravado, né? E, enfim, eu conheço o João, a gente se conhece já tem 10 anos. A gente se conheceu no teatro e eu conheci João com ele num outro projeto que também tinha, junto, enfim, de violão, dos orgânicos, tinha o eletrônico. Então, acho que ficou muito isso na minha cabeça, um desejo de fazer algo com o João, assim, mais voz e eletrônico, né? Que a gente também não se estendesse ao que é pop, ao que é pop, rock, ao que é, sei lá. Acho que a gente queria ter um mundo em aberto, assim, pra meio que destravar, assim. E aí, quando sobrou essas faixas do estúdio, do Olho de Vidro, foi um momento X, assim. A gente se olhou e falei, acho que é a hora. O projeto pode se chamar tal coisa, né? O Taxidermia pode se chamar Taxidermia. Aí foi explicando esse lance do Olho de Vidro, ser o último detalhe do Taxidermia, tarará, tarará. E isso foi fim de 2019. E foi um pouquinho antes da pandemia chegar. Então, a gente começou esse processo um pouco antes da pandemia, continuou ele na pandemia, à distância, né? Mas foi esse desejo, assim, foi tipo, pô, a gente tem umas faixas aqui que dá pra gente dar uma brincada com elas, a gente tem um desejo de fazer esse duo de música eletrônica, e vamos nessa. Vou completar um pouquinho o que a Jade falou também sobre o processo de criação e tudo mais, né? Então, esse processo de criação inicial foi importante também. Como já te falou, eu já tinha experimentado esse processo de canção com eletrônica, essa composição do violão-canção com Rony Jorge, né, no Tropical Selvagem, justamente nesse período que a gente se conheceu, eu e Jade. E era um processo mais ou menos parecido, só que nessa coisa de fazer Olho de Vidro e ter essas sobras do estúdio, isso acho que foi fundamental, assim, pelo menos pro começo do nosso processo, que assim, a gente tinha voz, aí tinha um acompanhamento, né, guitarra, às vezes guitarra e baixo, né, e só, né, aí lá tinha o BPM da música, todo gravado no andamento certinho, até já tava estruturado de uma maneira que já dava pra trabalhar, tipo assim, né, a voz final e tudo mais, né. Então, esse processo de pegar essa voz e essa guitarra e ir pensando e elaborando um arranjo eletrônico para isso, né? E que o ponto de partida disso são muitos, na verdade, né? Só que eu lembro, assim, bem o processo com o Sou Gente, que é a primeira faixa do primeiro EP, né? Que eu acho que isso é legal, assim, bonito, assim, né? O que é que isso, como é que a gente vai fazer isso, né? E eu lembro de pegar assim, não vou tirar da voz as coisas que a voz tem para oferecer, para depois ir vendo o que isso leva, né? E aquela introdução é basicamente processamento de voz, quase só, né? Acho que só tem voz ali, né? Naquele primeiro minuto inteiro, assim, né? E parece sintetizadores, né? Enfim. E depois esse processo de troca com o Jade é super importante, né? Da gente ir criando um arranjo junto e produzindo junto, né? Então a gente se ligava via Zoom, né? Na época da pandemia. E ia trabalhando junto e tal. Criando os beats, os baixos, né? O resto do arranjo como um todo, né? Então esse processo de ter a composição, voz, algum acompanhamento e ir criando em cima disso é geralmente o que a gente veio fazendo, né? Nesses primeiros EPs e tudo mais. E aí no álbum, né? No Veracruz, a gente teve a gente começou a de fato se encontrar mais para fazer músicas presencialmente juntos, né? E a gente começou a explorar outras formas de composição também, né? Outras formas de criar esses arranjos. E aí chegou também a possibilidade de inverter isso, né? Chegar a base antes, ou um rascunho de base antes para ver o que é que encaixa. Ou começar a produzir meio junto ali, né? A coisa meio ao mesmo tempo, né? Já gravar a voz, já ir experimentando um beat, já ir botando uma coisa. E a coisa aí caminhando meio junto, assim.
E isso foi um processo que se diferenciou nesse disco, assim, que eu acho que abre também caminho, né? E um lance que eu penso que é muito taxidermia é, tipo assim, o que é que a gente tem, né? O que é que nós temos? Aí João dá uma pesquisada do que ele vem feito de base, ideias que ele tem, a mesma coisa eu, tem uma faixa que já tem melodia ali, voz e guitarra, voz e violão, a gente já grava, assim, pra meio começar a estudar essa faixa e taxidermizar ela, assim, né? Um processo que é natural do taxidermia. E aí, sobre a escolha, se tá no taxidermia ou se tá no trabalho solo de Jade, acho que Jade pode responder melhor, assim, né? Mas eu acho que vai muito do que a gente vai entendendo mesmo ali, mostrando um pro outro coisas e conversando, né? E aí Jade às vezes tem, por exemplo, essa eu pensei pro taxidermia, ou essa eu pensei pro meu trabalho solo. Mas aí as coisas também se misturam e mudam no percurso também, às vezes. Não, total. E às vezes tá nos dois, né? Às vezes chega no taxidermia, porque, enfim, o taxidermia me instiga a mudar, sabe? Me instiga a tentar algo novo. Uma coisa que eu não tava pensando, sabe? E, normalmente, uma música, uma composição minha tem vários formatos, sabe? Tem vários corpos, assim, diferentes, né? Então, inicialmente a gente começou a pensar, essas faixas são do Táxi, essas daqui são de Jadsa, né? Do projeto solo e tal. Mas agora acho que tá tudo meio cruzando, assim. Acredito que a música, ela pode surgir de N maneiras. Então, acho que o que a galera pode esperar mais do Taxidermia agora e de Jadsa é de ter realmente essa... massificar a canção, a composição, né? Os arranjos. Então, acho que a gente tá começando a fazer isso de uma maneira bem natural. E uma última pergunta antes da gente ir pro faixa a faixa. Ilha de Veracruz tem uma importância pra vocês pessoalmente, né? Fisicamente, eu digo. Acho que o João já morou lá, o pai da Jadsa também tem ligação com o espaço ali. Acho que a Ilha de Veracruz não tem o mesmo CEP, né? Daquela Ilha de Veracruz dos portugueses e tal. Mas eu vejo uma semelhança na perspectiva de vocês verem de terem um trabalho tão brasileiro, tão amplo, que parece que de alguma forma vocês não sei se exatamente tentam, mas parecem remapear o Brasil a partir dessa ilha. É por aí mesmo ou eu tô viajando? É só pontuando acho que uma correçãozinha importante. Claro. Eu não morei lá. Conceição, que fica no município de Veracruz, Tá. é a praia preferida de minha mãe, então eu já fui muito pra lá. Uhum. E já tive também muita história familiar no resto da ilha, né? Mas especialmente no outro município, que é o município de Itaparica, né? Então minha relação com a ilha é forte, importante. E eu vejo a ilha daqui, assim, né? Uhum. De onde eu tô, né? Enfim, essa parte de Veracruz é a parte que a gente vê de Salvador mesmo, né? O município de Itaparica tá mais pro outro lado, assim, do continente. E Jade tem, de fato, mais a vivência familiar lá, né? Do pai que cresceu lá e cresceu lá também, né? E aí uma outra coisa que é importante pontuar, eu acho, é que, assim, o Veracruz da invasão portuguesa é outro, né? É perto, mas é na Bahia também, né? Mas a construção histórica modificou esses nomes, né? E o Veracruz que a gente fala no disco é o do município de Veracruz, que é o município que tá nessa ilha de Itaparica, que é o maior município da ilha, né? Quase a ilha inteira, assim, né? O município de Itaparica, na ilha de Itaparica, é bem pequenininho, assim. E eu posso estar enganado, mas eu tenho uma sensação de que o nome oficial da ilha é Veracruz. Mas isso eu não tenho tanta certeza, né? Sei que o maior município é Veracruz e é onde tá a Praia de Conceição, que a gente fala na música, assim. Então tem uma vontade de... Não necessariamente remapear, mas eu acho que de falar de um Brasil, falar de uma Bahia, falar de uma ilha de Itaparica que foge um pouco do que se espera num senso comum, assim, né? E mostrar uma composição de cultura complexa que é a nossa, né? E cheio de influência, né? Essa coisa, eu acho que essa história da gente comer, assim, né? As culturas e as coisas, né? Que estão na nossa volta e digerir isso, né?
Eu acho que é um processo importante que a gente gosta de fazer, assim, né? E isso tá na nossa história musical também. E eu acho que faz parte dessa linha, assim, né? Eu morei lá, bebezinha, assim, né? Meu pai é de Jiribatuba, que é a última praia de Veracruz. E meus avós eram de lá também. Meu avô, por parte de pai, era pescador. O vulgo dele se chamava Pecado, porque ele era o único que atravessava Salvador, ilha de Veracruz, chovendo, assim, para levar a mercadoria, trazer e tudo mais. Então, isso era um pecado, né? Muito perigoso fazer isso. E minha avó, Edith, ela tratava peixe, né? E então, meu avô, ele pescava e minha avó tratava. Eu tenho muitas referências, assim, da ilha. Mas Conceição em si é um lugar que para mim é muito mágico. Teve um brother aqui de São Paulo, um amigo meu, Thiago Nassif, não sei se vocês conhecem. Eu levei ele pra lá, pra Conceição. Ele falou, velho, esse mar parece uma banheira, assim. Tipo, parece que você tá na banheira, tá flutuando, tá tomando banho dentro de casa, assim, sabe? De tão gostoso que é a temperatura e tudo mais. Então é rico dessas belezas, sabe? Sensitivas, assim. Concordo com o João, tudo que ele falou. É a ilha de Itaparica, e aí tem a parte Itaparica e Veracruz, né? Desse lugar. É bem grande, assim. É muito bonito lá. Mas eu acho que é muito mais... É uma coisa interior nossa, assim, né? Minha e de João. Que são vivências completamente diferentes. Eu não sabia também que ele tinha tido essa vivência toda com a Praia de Conceição. É muito específico, sabe? E quando a gente entendeu que a gente tinha esse algo em comum, né? Essa vivência em comum, foi um ponto muito importante para o disco em si, né? Pra gente poder conceituar o disco, pra gente poder sentir o disco de certa maneira mesmo, porque a gente já tá fazendo um som que ele, para você palpar, para você pegar, já é muito difícil, né? Tipo, é uma coisa que parece estar só na nuvem, assim. Mas aí a gente tenta aproximar o público e o disco e o nosso projeto de uma maneira mais sensorial mesmo, assim. Enfim, mostrando, dando detalhes da coisa, tem um sol aqui, tem um mar aqui, tem uma coisa aqui. Então, eu sinto que é um lugar em comum entre mim e João, mas que a gente não é uma coisa do tipo, vá para Veracruz, vai visitar, não é sobre isso, assim. A gente pensa mais, cada um tem sua Veracruz, tem a sua, algo que combine com outra pessoa, né? Algo que a gente sinta muito forte dentro e que tenha lembranças e que tenha vivências, né? Então, acho que é muito sobre isso, assim. A Praia de Conceição em específico e o município de Veracruz. Boa, legal. Vamos começar o faixa-faixa. A primeira faixa é Pureza. Ela começa de uma forma muito amena, né? Ela vai subindo, tem uma coisa meio onírica nela. E depois segue o turbilhão de coisas que vai ser esse disco, assim. Que cada faixa vai pra um lugar muito diferente. Conta um pouco pra gente como é essa ideia de, não sei, acho que de colocar o ouvinte devagarinho nessa obra, assim. Eu acho que é muito uma observação de quem é da ilha, de quem mora mesmo, os nativos, né? De Itaparica e Veracruz, porque pra mim tá tudo meio sincado, né, ali dentro. Mas eu acredito que para você falar de algum lugar, você precisa dar informações daquilo, né? Você precisa observar aquele espaço. Então, eu não canto sobre mim, né? Eu canto sobre as pessoas de lá. E para as pessoas de lá também. Então, a composição foi pensada dessa maneira, né? Lindo de lindeza, com toda a dureza da beleza, né? Eu acho que a galera de lá é muito, muito forte, muito resistente, muito comunicativa. Tem uma cultura muito forte lá também, em Veracruz. Tipo assim, é muito... Enfim, é muito específico. Então, eu tinha que realmente dar dados, né? Dessas pessoas que são de lá, que estão por lá e continuam fazendo a ilha viva, né? Sim, sobre a produção dela, a parte instrumental, né? Acho que vale dizer que tem a participação de Caruçá, né? Na percussão dela. Foi uma faixa que a gente teve essa curiosidade, a gente experimentou algumas coisas nela e aí a gente ficou meio assim com ela, né? Ela ficou meio
ali guardada. Daqui a pouco a gente voltou nela. Às vezes tem umas músicas que são assim, né? Que demoram pra se abrir completamente, assim, né? Pegar intimidade. Essa foi uma delas, assim, né? E a participação de Bruna Abdala na introdução dela. Essa introdução a gente fez junto, né? Os recortes ali, né? Que eu acho que dão essa sensação, assim, né? Meio onírica, meio flutuante, assim, né? Isso a gente foi construindo, né? Com o Bruno, ele mandando as colagens. Aí a gente tinha aqueles vocais ali sintetizados, né? E tudo mais. E foi montando ela, né? Com o resto do arranjo, assim. E a gente já fazia ela no show, no formato capela, né? Completamente diferente, assim. Né? Outra intenção, inclusive, de melodia, assim, né? Claro, com pontos em comum e tudo. Mas com outra intenção, assim. Né? E eu acho que isso é legal, assim, de saber como foi feita e ter essa curiosidade, assim. E ter ouvido a outra versão dela, né? É massa porque a gente entende isso que a gente tava falando antes das composições, né? De serem muito... A gente tem muita essa liberdade, né? De propor a forma da canção, como ela vai se apresentar de um jeito que às vezes surpreende até a gente mesmo, assim, né? E eu acho que tem uma coisa que contrapõe, assim, que é a palavra pureza com o que está sendo tocado, né? E o que está sendo dito ali também. É muito concreto, é muito firme o que está sendo dito. E a palavra pureza, ela já te traz, antes de você escutar a faixa, algo um pouco mais leve, né? Então eu acho que o Taxidermia tenta quebrar de segunda mão, porque a música começa devagarinho, como você falou, né? Mas a gente tenta quebrar também não sei, esse vício, né? Do que é puro de ser leve, né? Mas o que é puro pode ser denso, né? Pode ser rico em muitas coisas. Então, enfim, eu acho que pureza não tinha faixa melhor pra gente poder abrir o Veracruz Island. Perfeito. A gente vai unir aqui a faixa 2 e 3, Segredo das Folhas e Sangue Escuro. Acho que vocês podem conversar delas, porque elas meio que se conectam, acho que quando a gente já tá entrando dentro dessa narrativa do disco, né? E queria que vocês falassem um pouco mais sobre essas duas faixas. Sempre a gente tenta trazer uma energia, né? Do candomblé mesmo, um orixá, uma entidade que a gente pode tentar representar ali dentro, né, do disco ou do EP. E nesse caso, lá na Praia de Conceição, porque eu compus Sangue Escuro em Conceição, estava lá, eu senti muito essa energia de Ossanha, né, o orixá das folhas, da cura através das folhas. E eu acho que a gente fez essa homenagem, né, o Segredo das Folhas, para a gente poder abrir esse universo e também fechar esse universo com Sangue Escuro, né? Então, são duas faixas dedicadas para Ossanha, novamente, Orixá das Folhas, e o Sangue Escuro em si, essa frase Sangue Escuro é o nome que se dá às folhas maceradas na água, né? Então, esse Sangue Escuro é o nome disso, né? Desse banho, dessa água com folhas, né, maceradas. E acho que depois da pureza, acredito que a gente consegue se banhar dessas folhas, né? Tipo, pegar um pouco dessas energias, mas principalmente a gente quis homenagear Ossanha. E aí, em Segredo das Folhas, a gente tem uma pessoa importantíssima, eu não conhecia, né? Passei a conhecer depois que eu escutei, que é Jamberê. E ele gravou N tubas, né? Umas 3 tubas, alguma parada assim. 6 tubas. 6 tubas, opa aí, 6 tubas para essa anunciação, né? Para esse momento, né? Então, é muito rico essa coisa do sopro, do banho, da pureza. Acho que a gente conseguiu representar muito bem o que a gente queria, né? Esse orixá, o sangue, e pedir um pouco dessa pureza mesmo, dessas duas faixas, né? Tem uma coisa que eu acho interessante de falar, né? Que essa introdução, né? O Segredo das Folhas, ela era uma introdução que a gente tinha feito no sintetizador e a gente tocava isso no show e tudo mais. E aí foi uma transcrição, né? Pra tubas, assim. E eu tô achando curioso como isso tem chegado, assim, né? Porque vem algumas pessoas, né? Assim, o Biratã Marques, né? Da Afro Sinfônica, falou assim, aquela música dos sopros ali,
e tal. Aí eu fiz, eles são tubas. Ele, tá, porque eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei na dúvida se era algum sopro processado e tal. Então, acho massa isso, porque como é um som que a princípio é eletrônico, né? Como as pessoas ouvem isso, e não é comum você ouvir uma orquestra de tubas, só tubas tocando, né, sozinhas, assim. A gente brinca, de certa forma, com isso, né? De trazer um timbre de sopro orgânico, tocado, gravado, né? Quase sem processamento nenhum, assim. Tem só a mixagem básica ali de botar as coisas no lugar. E é estranho ao mesmo tempo que você reconhece que é um sopro, né? Parece algo processado, sintetizado e tudo mais, né? Então, eu tô achando muito legal como isso aparece, assim, né? Como essa coisa orgânica se mistura com o eletrônico, às vezes de um jeito que a gente não espera, né? Pela percepção nesse caso, assim, né? E a tuba segue, né? No Sangue Escuro, a tuba segue tocando, né? Junto com o arranjo, só que aí já misturada com todo mundo e percebe-se menos isso, assim, né? Eu acho que essa música tem essa curiosidade também, né, Jade? Eu acho, pelo que eu lembro, essa música, essa composição já existia, sua. Só que aí foi mostrando um rascunho de base antes, né? Foi um desses casos que eu mostrei, pô, tem esse rascunho de base aqui. Aí já diz, pô, isso aí cabe uma faixa aqui que é o Segredo ou que é o Sangue Escuro. E aí a gente Total. foi completando o arranjo na medida que a gente foi encaixando a canção nele, né? Foi isso mesmo. E da repetição também, né? Essa coisa do sonhar que estava deitado nas folhas e tudo mais. Assim como Pureza, e a gente vai ver isso no disco inteiro, que é a repetição da coisa, né? Da ideia. E cada vez com alguma coisinha diferente. De vez em quando eu falo curando dentro, de vez em quando eu falo batendo dentro. Então, acho que tem algumas coisas que ele faz a gente querer escutar mais uma vez e mais outra, né? E, originalmente, também, dentro dessa canção, uma curiosidade de Sangue Escuro é que João falava, né, alçanha. Tipo, ele falava N vezes, assim, dentro da faixa e com o pitch da música, né, tipo, mais grave. Então, ficava, tipo, alçanha. Ficava meio assim. Só que a gente falou, pô, velho, eu acho que é segredo, né? Começa com o Segredo das Folhas e vai pra Sangue Escuro. Então, eu acho que vamos deixar a galera sentindo o que acontece, o que é que pode rolar, assim. Mas só uma curiosidade sobre essas faixas. Que legal. A gente chega na quarta, No Pain. Tem participação do Chico Correia. E ela, sei lá, é um dub meio apocalíptico, assim, mas tem um tempero bem, bem brasileiro, né? E eu gosto dessa que tem um vocal bem afundado, assim. Acho que a voz da Jade está lá no fundo, assim, cheio de reverb e tal. Então, passa essa coisa de, sei lá, estar meio submerso, talvez. Conta um pouco mais pra gente dessa faixa. No Pain eu escrevi baixei, fiz o download da faixa, assim, melodia e letra. E no dia seguinte, Chico chegou pra mim e falou, velho, eu tenho essa base, quero abrir um espaço pra botar mais uma faixa no meu disco. E eu tenho essa base aqui, acabei de fazer. Aí ele mandou. Quando ele me mandou, eu já comecei a cantar essa música por cima. E por incrível que pareça, já era na melodia certa. Tipo assim, na nota correta da coisa. Eu não mudei nada, sabe? Eu só repeti mais uma vez esse... Trust me, don't forget, be alive and breathe. Só. Fora isso, já tava tudo casado. E aí eu falei, pô, velho, Ele falou, grava aí a letra, né, que você tá pensando. Eu gravei no GarageBand com esses beats pra baixo, com esse pitch pra baixo, com a voz, com reverb, delay, né? Acho que umas 2, 3 camadas de voz, assim. E mandei pra ele. Aí ele falou, nossa, tá foda, tarará. Eu mandei pra João, falei, véi, tem uma faixa aqui que eu acho que vai caber no Taxidermia. João ficou doido, falou, manda pra mim, eu vou botar uns baixos, vou botar umas paradas. Aí eu cheguei pra Chico e falei, pô, Chico, é o seguinte, essa faixa tá muito boa, a gente vai precisar colocar no Veracruz Island. E aí Chico falou, não, pelo amor de Deus, vai lá, bota, vamos junto, é assim que faz, tipo assim, meio empolgadaço, assim. E assim aconteceu, né? No Pain, ela é uma faixa... Novamente, tipo assim, vamos continuar fazendo, né? É uma faixa taxidermizante, de certa maneira, que é tipo assim, vamos continuar aqui, vamos conservar essa energia, vamos, né? E sem dor, né? Sem ceder.
Só completando que Chico, um parceiro já desde o primeiro EP, né? Ele tá sempre presente, né? No primeiro, segundo EP ele tá e tá no disco também. Tava até demorando, né, pra ele estar presente nesse álbum, porque a gente tava falando muito dele também. E aí veio essa faixa de presente, assim, no último momento, assim, né? A gente tava quase botando na mixagem o disco, aí chegou a faixa. Aí foi isso, né? O arranjo chegou quase completo, né? Eu botei um baixo, fui botando alguns outros elementos, mixando, fazendo efeitos e tal, e meio que tava pronto, assim, bem rápido, assim. E foi, enfim, foi assim. Boa. A gente chega na faixa de número 5, 3PM, que tem participação do Rei Lacoste. Eu acho que aqui tem um pouco disso que a Jadissa falou, dessa repetição. Alguns versos vão aparecer aqui e eles vão seguir retornando durante o disco. A gente vai reencontrando eles, como ela falou anteriormente, em outros corpos. E acho que é interessante que vocês falassem um pouco também sobre esse processo e como vocês criam esse imagético. Eu acho que aqui a gente tem versos que são muito imagéticos e que essa imagem vai retornar muitas vezes durante o disco, né? Falando da composição letra mesmo, né? Também foi uma faixa composta lá na Praia de Conceição, observando mesmo, né, o mar às 3 horas da tarde, na ilha de Veracruz, na Praia de Conceição, né? Acho que essa faixa ela se repete porque é para situar mesmo onde é que a gente está. E a ideia de chamar Rei Lacoste é um parceiro meu há muitos anos, conheço ele há mais de 15 anos já. Eu senti que essa música precisava muito de um romance, assim. Um lance meio, vamos trocar essa ideia, esse amor, essa coisa, né? Essa visão, assim. Então vamos imaginar que a gente está atravessando de Salvador para Mar Grande, né? Em Veracruz, de barca, de lancha. E você vai me encontrar, ou vai encontrar esse ser, né? Essa pessoa que você tanto quer. Então ele foi começando a entender a coisa e trouxe esses versos tão bonitos, assim. Ele cita Sérgio Sampaio na faixa, e cita uma outra pessoa que eu não lembro, né? Mas isso é muito legal de Rei Lacoste, assim, que ele traz informações que já existem, né? Ele traz a inspiração dele é com coisas que já existem, que estão taxidermizadas. Então, acho que ele conseguiu descrever essa relação, esse amor, esse encontro de uma maneira muito bonita, assim, né? Na ilha de Veracruz, na Praia de Conceição. Muito bonito. Essa foi massa de fazer, assim, porque a gente, essa composição, essa letra, né, já tava rondando, né? E eu lembro que a gente tava aqui em casa brincando com o sintetizador, né? E tava explorando um lance de passar o sintetizador pela mesa, né? Pelo mixerzinho, mandar para um delay e mandar o próprio delay para ele mesmo, assim, né? Brincando com feedback, assim. E a gente já foi tocando aquela melodia no sintetizador e eu fui tocando o delay. Ela tocando o synth, eu tocando o delay, né? Então se você ouve aquela linha que tem né? Tem um som que vai e volta ali, né? Que você não sabe direito se faz parte do mesmo som. E aquilo a gente gravou aquilo, assim, né? E aí já dizia, isso aí começou a cantar, né? A música por cima, assim, né? E aí a gente tinha só esse synth com a voz cantada por cima, sem BPM, sem nada, assim. A gente tocou sem clique, né? Só foi um experimento mesmo, assim. E aí a construção da faixa começou por isso, né? A partir desse experimento junto aqui, assim. E deu no que deu, assim, né? Nesse, sei lá, trap dub, sei lá, assim, né? Essa mistura que a gente gosta de fazer. E tem um lance massa do disco todo em si, é que a voz, ela começa limpa e ela vai começando a ficar hiperprocessada, né? Ela vai começando ela vai ficando hiperprocessada. Então, quando o disco ele vai virando, que é em 3PM, pra mim é uma grandíssima virada do disco, a voz ela começa a ter um processamento diferente, você escuta a voz diferente ali, né? Então, quando ela começa bem autotunada, né? Essa parada bem, o que é isso? Será que é ela mesmo cantando? Será que é uma inteligência artificial? Será que, né? Então, acho que tem essa curiosidade em 3PM, mas no disco todo, assim. A gente chega na sexta faixa, Alto Batuque. Ela, pra mim, é uma faixa sobre masturbação. E aí, o que eu gosto dela é que ela começa numa coisa super mecânica, assim.
Tipo, e aí aos poucos ela vai se soltando, ela vai se desprendendo de uma coisa robótica, ela vira totalmente orgânica. É mais ou menos esse o sentido mesmo da faixa, assim? Eu gosto. Eu gosto muito de deixar a percepção aberta, né? Porque a gente recebe muito tipo de respostas como essa sua. E eu acho que, claro, faz todo sentido, né? E de fato, assim, né, no sentido do arranjo, super, né? Ela começa o loop bem ali, né? Aquela coisa dessa coisa cromática que é meio, né? Polirrítmica quase, assim, né? Polimétrica, na real. Aí você fica aquela coisa meio rodando, girando, assim, né? E as coisas vão entrando de fato. Tem participação de Ícaro Sá também nessa e de Bianca Predieri tocando bateria, né? Então ela vai realmente, à medida que a faixa vai caminhando, ela vai ficando mais orgânica de alguma forma. E o arranjo vai abrindo também, né? Vai aparecendo um monte de coisa e é uma coisa acumulativa, assim, né? De efeito, de camada de som, tem sample de orquestra, tem um monte de coisa ali, assim, né? Então, total, é bem isso mesmo. É como esse coisa cíclica e que fica ali, né? Rodando num loop, vai ganhando uma outra forma, assim, né? Dentro da própria repetição, porque a repetição não acaba nunca, né? Ela vai ficar lá, tum, 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 tum. Né? Então isso total faz sentido. E aí do sentido eu acho que é isso também, né? A própria possibilidade de ser sobre batuque também tá aí, né? Sobre o batuque que tá presente na faixa também, né? A gente toca um ilu nela, né? Ali nos atabaques e tal. Isso que se relaciona também com nossa formação, né? Nossa formação cultural e musical também, né? Nessa questão também que vai permeando aí da música de candomblé e tudo mais. Eu tinha composto essa letra meio que pra ficar um mantra na minha cabeça, né? Porque tem um duplo sentido, né? Parece uma masturbação, mas não é. Na verdade, é essa coisa do se tocar, né? De pensar tanto, o alto batuque, o se tocar, o se entender, né? Então, acho que essa faixa, ela é a primeira faixa, basicamente, que eu compus dentro do disco pra mim, né? E eu pensei nessa parada cíclica do bum, 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 parará, que ela é cíclica, mas ela é bem quebrada, né? De tempo mesmo ali dentro. Então, não sei, eu acho que concretiza também o disco, mas, né? Traz a gente um pouco mais também pra um lugar firme da coisa. E ela finaliza bem etérea também, ela vai abrindo, né, o que você falou da organicidade, assim, dela se tornar algo um pouco diferente do que está acontecendo ali dentro do disco. E uma curiosidade também, que o disco ele iria se chamar Hora a Hora, há um ano atrás, um ano e pouco atrás. O nome do disco se chamaria Hora a Hora, pelo fator de alto batuque influenciar muito nesse disco, sacou? Então a gente foi fazendo o disco e foi entendendo, poxa, que é uma surpresa, né? Tipo, hora a hora. Que surpresa a parada, né? Mas aí veio essa temática de Veracruz Island, né? De Veracruz e tudo mais. E a gente entendeu que essa era a energia, assim, que circulava muito no disco. Falando nessa energia circular, a gente chega na faixa de número 7, Clarão Azul, que tem participação do Pedro Bienema e da Tori. E é uma dessas faixas que a gente retorna de novo para aquele mesmo cenário que a gente falou que tinha aparecido ali em 3PM, e que é um cenário que vai reaparecer muitas vezes e que nos coloca de novo onde a gente está localizado geograficamente aqui dentro do disco. Mas acho que é uma faixa super interessante também. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa composição e sobre essa troca com esses outros artistas que acabam colaborando com o disco. Essa faixa foi um presente pro Taxidermia. Apesar da gente repetir, a gente não... Eu não sinto, assim, que eu tô cantando a mesma letra de 3PM, é muito louco. E também tem essa organicidade, né? A gente tenta chegar em algum lugar no eletrônico ali, principalmente João ali, que veio com esse timbre de bateria e tudo mais. A gente tenta chegar num lugar, né, que a galera fica pensando, será que foi gravado aqui num PC, num synthzinho, ou foi feito mesmo orgânico, né? E acho que pra dar esse salse, esse molho de organicidade, a gente chamou o Tori e Pedro pra trazer essa parada mais humana, né?
essa coisa da sensação do sensitivo mesmo. E também ela começa a aparecer em inglês, né? Então ela vai desdobrar no meio da faixa em inglês, que é uma coisa que a gente não tinha escutado até aí, né? Até esse momento do disco. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, ela tem essa sensação da praia, né? Do mar. Você escuta esse arranjo e você se sente num lugar mais solar mesmo. Pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas eu me sinto assim. Brinca um pouco essa coisa de ser a mesma letra de 3PM, né? E depois na frente vai aparecer de novo. Brinca com essa sensação, né? Eu acho que brinca com essas diferentes formas de ver a ilha, né? Ou de ver a própria ilha, né? E é isso, né? Eu também sinto assim, né? Não é à toa que a gente botou nomes diferentes para as faixas, né? Porque elas é outra coisa mesmo. Assim, às vezes é um exercício assim, não é a mesma letra, né? Tipo assim, a mesma composição, entre aspas, nesse sentido de ser a mesma poesia, né? Só que completamente diferente, né? Que eu acho que é fruto dessa liberdade, né? Que Jadza tem com a própria composição e que a gente tem entre nós de proposição de diferentes formatos, né? Então essa faixa veio, a gente... esse formato dela veio de um jeito bem massa, né? A gente tava lá na casa de Jadza, ela, eu tô pensando essa música nesse formato aqui também, né? Aí começou a tocar o violão, opa, já peguei ali o computador, já comecei a montar o beat, a gente já gravou na cozinha da casa de Jadza, já foi fazendo, né? Aí Pedro veio, Pedro também vale dizer, ele tá desde o primeiro EP participando, né? Ele participou de Xirê, já tocou com a gente no palco, né? Um amigo querido, né? A gente participou do projeto dele, 131. Enfim, tem toda uma troca. E Tori nesse lugar de tocar violão, né? Assim, de ser instrumentista de violão na faixa, que foi também uma provocação, assim, né? Tipo, vamos chamar Tori pra gravar um violão? Bora! Né? E acho que a gente gosta de brincar um pouco com isso, né? De como a participação aparece, assim, né? Que não é de um jeito que seria, talvez, mais óbvio. A gente chega na 8ª faixa, Tremedeira. Eu gosto muito dessa faixa. Tem a participação da Yara Renaud, do Ian Cloud. Eu não sei, ela tem uma coisa meio, sei lá, feira cyberpunk, assim. Porque ao mesmo tempo que tem um monte de coisa natural, tem a estação das frutas ali, dos produtos naturais, tem um batuque eletrônico muito louco rolando. As linhas de sintetizadores dessa faixa eu acho incríveis. Como que foi unir essas coisas, assim, de uma forma brilhante? Massa. Quer falar, João? Não, só... É porque essa faixa também marca um jeito mais ou menos novo da gente trabalhar um pouco, porque apesar de a gente fazer tudo muito junto, a gente foi vendo que nesse disco a ordem das coisas foi mudando, assim, né? E essa faixa foi uma faixa que veio por Jadza já numa proposição de arranjo já, né? Então ela fez tudo no GarageBand ali, já tinha um rascunho de beat com voz processada, com as coisas já meio que do jeito que precisavam ser, assim. E aí foi um processo mais de retrabalhar esse arranjo, né, dentro do que já era, assim, botando poucas coisas novas, assim. Foi muito sobre recriar alguns timbres e botar algumas coisas no lugar, assim, limpar alguma coisa. E foi... Enfim, aí Ian já tava na faixa, né? Quando chegou, assim, quando o Jadza me mostrou. E a gente mostrando o disco, assim, né? A gente tava ali conversando na casa de Jadza, não sei o quê. E Yara tava lá, começou a tocar essa música. E Yara pegou a vibe da música, começou a cantar. A gente, opa, vamos gravar aqui também nessa mesma... Num rompante parecido com o Clarão Azul, assim, né? Vamos gravar isso aqui. Aí puxou o microfone, já gravou na sala de casa mesmo ali, né? E fez as diferentes vozes. Aí veio a ideia de ter mais elementos de Ian, né? Que é aquele trecho do meio ali da rima dele. Enfim, esses detalhes que vão aparecendo, assim. Mas fala mais da composição, Jade. Tremedeira é a segunda faixa que eu compus pra mim também. Acho que não sei, mas ela é bem antiga, né? A letra dela é de 2016. E eu nunca tinha proposto, né? Nada para essa canção, assim, de arranjo, enfim. E aí eu falei, vou começar a fazer Tremedeira aqui no GarageBand, gastando onda e vendo o que é que dá. E quando eu fui ver, já tava bem encaminhado, assim, e eu achei muito com a cara do Taxidermia por essa massificação mesmo de instrumento, de som, de synth. Eu achei que cabia muito, né?
O que eu queria mais, na verdade, quando eu abri essa faixa para João, era que a gente cortasse algumas coisas, alguns elementos, porque tava muito cheio de coisa, né? Só que a gente escutando e tudo mais, João achou incrível, ele timbrou, né, melhor uns instrumentos que tinha ali. A voz também, gravada no GarageBand com um fonezinho Bluetooth, assim, é maluquice, mas foi essa que ficou. Mas eu acho que a sensação dessa faixa realmente é o refrão dela, né? A sensação desse encontro, de estar em um lugar que te faz tremer, né? Um lugar que te deixa, sei lá, meio fora de si, né? Então eu acho que Tremedeira, ela chega nesse momento justamente para a segunda virada do disco, né? Que aí no pós dela a voz começa a ficar extremamente processada também, né? E vem um rebentão surreal. Enfim, que vai acontecer, que a gente vai falar já, mas Tremedeira foi pensando nisso, assim, né? Com o estado que a gente fica no lugar que deixa a gente fora de si, né? Perfeito. Você falou dessa distorção e a gente tem de novo esse retorno aqui na próxima faixa, que é Sangue Fervendo, a faixa de número 9. Essa conexão com versos que a gente já conhece, mas que reaparecem aqui em outros espaços e a gente fica, eu conheço mesmo esse verso, porque ele me parece novo aqui, ele parece diferente, e acho que tem muito dessa distorção, dessa possibilidade que a faixa traz. Tem a participação do Vírus e do Vulto, os dois acrescentam coisas muito potentes para a faixa. Eu acho que essa é uma das faixas mais fortes e mais porrada, assim, digamos, do disco. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre Sangue Fervendo. Eu vou começar. Eu gosto dessa faixa. Novamente, eu acho que assim, essa voz processada, quando ela começa aí no New Moon at 3 p.m., é novamente para deixar a gente localizado, né? Tipo assim, estamos nesse lugar agora diferente. E há uns 2 anos atrás, não foi, João, que você mandou essa base? Tem 2 anos que João chegou pra mim e pra Maíra, né, a produtora do Taxidermia, e falou assim, velho, tava aqui de boa, um brother meu chegou pra mim e falou, velho, você já escutou essa parada aqui, que é o Twin, né, que é uma nova vertente do funk, tá ligado? Um novo braço do funk, assim, que contrapõe uma microfonia, os agudos, o extremamente agudo para o extremamente grave, assim. E eu, enfim, comecei a fazer essa base aqui, ver o que vocês acham. Velho, quando a gente tocou essa faixa, botou essa faixa para tocar na caixinha do celular, foi um rebentão, assim, porque eu não imaginava, muito menos Maíra, assim, a gente tomou um susto. E automaticamente a gente falou, tá no disco, esquece, vai estar no disco. Ele falou, porra, vamos nessa. Porque já tinha Sangue Fervendo, né? Uma faixa chamada Sangue Fervendo, Só Voz, que eu tinha gravado. E aí João pegou essa ideia do Sangue Fervendo e trouxe pro Twin, a versão de Twin dele, né? E, velho, essa faixa foi um presente, assim. Poder convidar Vírus e Vulto, né? Pra participar dessa faixa, pra trazer uma nova cara de ilha, né? O que eu falei da pureza dele ser denso, né? Dele tá em outro lugar, assim, de certa maneira. Mas aí eu acho que o João consegue falar melhor, porque ele que acompanhou a gravação de Vírus e Vulto em Salvador, né? Ele que gravou os meninos e, enfim, tentou dar uma direcionada ali melhor, né? Junto com eles, assim. Então, a gente tinha essa ideia de base, e essa é uma daquelas faixas que tava osso de... A gente gostava muito da matéria-prima dela, só que ela tava, assim, brigando pra nascer, assim, tava difícil. Aí tinha alguma coisa nela que não era aquilo, assim. E aí teve essa ideia que foi o que salvou, assim, né? Foi chamar os meninos pra fazer. Aí Vulto e Vírus vieram aqui, e aí eu falei assim, gente, tem isso aqui. Eu sei que não é isso que vai ficar, mas eu, assim, tinha essa intuição de que a partir da gravação deles a gente ia chegar no lugar, né? Então aí a gente montou o loop que soava melhor, assim, pra gente, né? Onde a gente sentia que a coisa tava mais forte, assim. E aí a gente foi gravando aqui, foi muito divertido. A gente gravou coisa, mudou coisa. Não, grava isso, não grava aquilo e tal. Acho que a única coisa que tinha, assim, realmente mais pronta da letra de Vírus foi aquele começo, né? Todo ser humano, Jesus e potencial e tal. O resto foi muito feito aqui, assim, né? A gente brincando, se divertindo, pensando coisa, né?
e gravando, né? E mexendo na hora, alterando as vozes, assim, montando a coisa. Né? E com as vozes ali, aí sim, fechou, assim, a ideia do beat, né? O arranjo, assim, ficou muito redondo ali, pronto, foi aquilo, assim, né? E aí, depois disso, foi só gravar Ícaro, né? A gente gravou um pouco depois, só. E fazendo o samba duro ali. Que aí foi o que faltava, assim, né? Porque tava bem aquela coisa bem twin eletrônico, assim. Claro, não um twin mesmo original, né? Mas nossa leitura disso, o taxidermizado, né? Como a gente gosta de fazer. E aí, com esse samba duro ali dentro, meio que amarrou essa base. E a forma da música foi toda amarrada com a voz de Vulto e Vírus, assim, né? Foi um presente mesmo, assim, a gente gosta muito deles, né? E aí foi, assim, muito legal fazer com eles. Boa. Depois dessa pedrada, a gente chega em Glass Eye, que... sei lá, uma música que vai pra outro campo, assim, completamente. Uma coisa quase eletropop, eu achei. Essa coisa mais anos 2010, assim. Mas também sem nunca deixar de ser brasileiro, né? Tem esse molho, essa salsa aí que deixa a coisa bem BR, assim. Conta um pouco mais pra gente dessa mudança brusca. A letra de Glass Eye é uma... não sei, eu tentei fazer uma brincadeira com o olho de vidro mesmo, né? Com o meu disco. E meio que fechando esse olho de vidro, né? Vamos fechar, vamos expandir agora para outros lugares. E surgiu mais ou menos assim. Eu falei, acho que eu vou fazer alguma parada em inglês, totalmente em inglês, foi a primeira dessas todas que tem em inglês, né? Do disco. Eu comecei a produção dela também em casa, no Ableton. E gravei essa guitarra mais popzinha, meio Strokes, assim, né? Uma parada meio assim. E também gravei os atabaques e voz. Então, voz guia na época, né? Então eu achei que essa música combinava pelo fator do andamento dela, da rítmica dela mesmo. E João pirou, assim, a gente foi indo para esse lugar desse pop, pop eletrônico mesmo, bem pistinha, para todo mundo cantar, assim, né? Depois que a gente concluiu essa faixa em produção e tudo, a gente entendeu que seria incrível ter um feat que cantasse junto, né? Que viesse com essas vozes junto e que abrisse essas vozes também. Uma coisa meio celestial, assim, de certa maneira. E veio a ideia de convidar os Tuyo, né? E inicialmente a galera... eu nunca escutei Tuyo cantando em inglês, por exemplo. E é uma coisa que eu sinto que eles não fazem. Eles tentam compor de uma maneira bem diferente em português mesmo, mas em inglês eu nunca tinha ouvido. E quando eu mandei essa faixa, a retórica deles foi, na verdade, velho, a gente não canta em inglês. Tipo, será que a gente poderia fazer alguma coisa em português? Eu falei, por favor, né? Se vocês se sentirem à vontade, vocês gravam o que vocês quiserem. A gente vai usar, sabe? A gente vai utilizar do que vocês botarem na faixa. E quando elas mandaram de volta, né, as vozes, foi uma surpresa, porque acabaram cantando em inglês. Então, pra mim, foi tipo, eles se permitiram estar dentro do projeto mesmo, né, de certa maneira. E essa mudança brusca é justamente por isso. Eu acho que, como o disco ele começa na pureza, ele termina também puro, mas dentro desse processo, dessa limpeza e tudo mais, tem muita confusão, né? Enfim, tem muita confusão. Mas eu sinto que essa faixa ela chega para dar uma amenizada também nessa densidade do disco. Não sei, acho que já te falou bem, assim, né? Foi bem como você sucedeu tudo. A gente teve uns detalhes de produção, assim, só, né? Que, como a gente tava junto fazendo presencialmente, né? A gente pôde fazer umas brincadeiras, assim, né? De gravar aquele synthzinho Yamaha meio que de brinquedo, né, assim. Gravamos coisas com ele, né, a voz foi gravada de um jeito bem não convencional, assim, né, já botou o microfone assim na garganta, né, e começou a cantar assim, né, alô, som. E aí fica filtrado já, né, como se tivesse botado um filtro, assim, né. E aí essa super afinação muito radical, assim, né, do Melodyne ali, super duro, né? Enfim, eu acho que são detalhes, assim, né? Vale dizer que
Ícaro e Bianca também gravaram nessa faixa, né? Percussão e bateria. E além de Tuyo, né? Que fizeram os vocais ali etéreos. Perfeito. A gente chega então à última faixa do disco, Mil Sensations, tem participação do Bruno Berli. Eu sempre fico perguntando aqui como se decide a faixa que fecha o disco, que você decide, ok, essa história se encerra agora. Porque eu acho que, ainda mais num disco como o do Taxidermia, que vocês estão nos colocando em cenários, em narrativas, em espaços específicos, como que se decide, ok, temos um disco, estamos fechando ele, vamos encerrá-lo aqui. É uma faixa sobre o fim, né? Sobre o encerramento mesmo, né? E ao mesmo tempo pra cima, né? Uma faixa com tipo assim, um encerramento, é isso aí, né? Tipo, acabou, vamos nessa. Acabou pra cima também, né? Os encerramentos, né? São, enfim, inícios também de outras coisas, né? E acho que a gente recebe muito aquela pergunta, né? E aí, agora, né? Eu falei, pô, agora eu quero mais, quero outro, né? É um pouco essa sensação, assim, nessa música, eu acho. Ela soa pra mim no disco, assim, Vem Glazai depois de Sangue Fervendo, dá aquela coisa assim, tipo, ufa, acabou, E aí vem Mil Sensations pra falar assim, ó, gente, acabou mesmo, tipo assim, né? Encerrou. Né? Bate aquele ponto final, assim, né? Sem deixar dúvida. Aí eu acho que ela tem bem esse lugar, assim. E, curiosamente, também é uma faixa que, do ponto de vista da produção do arranjo, começou também, quer dizer, a composição já existia, só que a proposição de base veio, né, um rascunho de base, e já falou, cabe vocês Sensations aí e tal. Que também tem outras possibilidades de existência dessa canção que são completamente diferentes, assim, né? Então foi massa brincar com esse formato dela. Concordo, mesma coisa, fala sobre essa despedida, né, pô, foi bom, que legal, mas acabou, né, e beijo, tchau. E pelo nome também, Mil Sensations, eu sinto que ela descreve um pouco tudo que aconteceu no disco, né, então, mil sensações mesmo, a partir de tudo que você escuta. Mas nesse caso, eu fiz esse convite para Bruno Berli, pra gente viver um certo romance, mas um romance que iria terminar ali mesmo, né? Meio que a gente tá junto ali, mas já se despedindo, né? Tipo, é isso, um beijo, tchau. Bruno é um grandíssimo fã mesmo do Taxidermia, assim, ele comentou muito com a gente sobre isso e queria estar, né? No disco, nos próximos projetos, e a gente também queria muito que ele tivesse. E eu senti que essa faixa deu uma sincada legal, assim, com o que ele faz e com o que a gente faz também, né? Acho que muita galera chegou pra mim pra falar, velho, Bruno cantando aí é bem diferente do que ele faz e tudo mais, e eu não sinto, né? Eu escuto o Bruno Berli cantando ali, eu entendo que é muito próximo do som que ele faz, do som que ele traz pra gente, né? E essa faixa também é uma das faixas antigas de composição, né? Eu fiz também ali por volta de, sei lá, 2017, 2018, e foi para um amigo meu, né, que ele gosta muito de beber, gosta muito de, enfim, estar com as pessoas, mas ele é muito rápido, ele é muito superficial nessa vivência. Então, eu observando aquilo ali, eu falei, velho, tem tudo a ver, são mil sensações mesmo, é muita coisa sendo vivida em um momento só, né? E para terminar o disco, poxa, um disco de 20 e poucos minutos, sabe? É muito rápido, são mil sensações mesmo, e é muito essa vivência, né? Você bebeu, você curtiu, você atravessou a ilha, você tomou banho de mar, você tomou sol na cara, então nesse ponto foi muito, muito rápido da gente entender qual seria a última faixa do disco, assim. Acho que esse é o momento da gente agradecer a participação de vocês, deixar esse espaço para que vocês convidem as pessoas a reouvirem o disco, a seguirem vocês nas redes sociais, acompanharem vocês, todas essas coisas da parte final. Bom, a gente agradece muito, né, poder falar um pouco mais sobre esse disco que a gente queria tanto, né, o Veracruz Island, que vocês podem escutar em todas as plataformas digitais. E pode encontrar a gente também lá no Instagram. A gente tá postando todas as novidades por lá também. Coisas de show, datas de show e tudo mais. E o Taxidermia agradece muito. É isso, gente. Muito obrigado. É sempre legal falar sobre o trabalho, assim, né? A gente gosta muito. A gente gosta muito do que tá fazendo. A gente tá bem feliz com o álbum. Que é mesmo que as pessoas ouçam e que reverbere, assim, né? A gente tem ficado bem feliz com as respostas. E quem não ouviu, ouça.
quem ouviu, ouça de novo, porque tem muita coisa pra ouvir depois que ouve, né? Sim. Tem muito detalhezinho, assim, que é gostoso, assim, de ouvir, assim, né? De perceber. E é isso, né? Taxidermia Music é o @ da gente lá no Instagram. É só seguir nossos perfis também individuais, que também colaboram para entender o processo todo. Boa. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E você pode seguir a gente no @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E além disso, você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. E você recebe esses programas especiais com antecedência também no nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.